A nossa aula de hoje é sobre parâmetros sonoros. Nesse conteúdo de parâmetros sonoros, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é o som. O som, ele se constitui da vibração de algumas ondas. Isso faz parte do estudo, inclusive, da ciência, né? A gente sabe que o som, ele é vibração, ele é ondulação, ele é propagação. Então, são ondas que vibram e aí nessa vibração elas se propagam. A gente precisa compreender o som como sendo isso para que a gente entenda como é que o ser humano, à medida que vai passando o tempo, foi aprendendo a utilizar o som ao seu favor. Não só o ser humano, mas diversas outras espécies, né, do nosso planeta utilizam o som a seu favor. E aí a gente precisa ter consciência de que o som, por exemplo, o que eu falo aqui, ele é uma onda. Essa onda, ela vibra e nessa vibração ela se propaga. Inclusive, se você observar aí no seu celular, no momento em que eu falo, você tem aí o que aparece na imagenzinha onde está sendo transmitido o meu áudio. Aparece umas linhazinhas que elas vão subindo e dependendo da altura que eu falo, ela aumenta. Dependendo se eu falar mais baixinho, ela diminui. Vocês podem observar isso. E aí eu falo alto e ela vai aumentando. Porque isso aí é uma simulação dessa ondulação do som. Certo? Às vezes a gente tem essa noção, mas não para pensar isso cientificamente ou artisticamente, que é o nosso caso agora. Tem todo um estudo sobre acústica relacionado à ciência, à física, né? E existe um outro estudo que é relacionado à arte, já que a gente utiliza o som para produzir arte. E aí, a gente tem aqui o que eu estava falando, né? Esse som como onda, ele sai de um emissor, de alguém que vai emitir, seja uma pessoa, ou um animal, ou um objeto, emite som. Esse som, ele se propaga por meio do ar, ele vai sendo levado, e aí ele chega a um destino. A forma como esse som chega a esse destino depende da forma como essa onda é. Então, se você tem uma onda mais longa, se você tem uma onda mais curta, se você tem mais ondas num determinado período de tempo, se você tem menos ondas num determinado período de tempo, tudo isso faz com que o som seja alterado, né? Isso aqui é uma representação da onda sonora. Os seres e espaços modificam o som ao seu favor. Coisa que a gente precisa ter clara na nossa cabecinha, que a gente consegue manipular os sons, essas ondas, a gente consegue manipular elas. E além dos seres, o espaço onde essas ondas elas vão se propagar também consegue influenciar. Então, é diferente um som emitido em um lugar aberto de um som emitido em um lugar mais fechado. Se você estiver numa sala mais fechada, ele pode fazer com que essas ondas se propaguem melhor. Se ele estiver mais aberto, pode ser que as ondas elas não cheguem lá no fundo da sala, por exemplo. Então, tudo depende também disso. E esse estudo é importantíssimo para outras áreas de conhecimento, como arquitetura. Quem vai planejar a arquitetura de uma coisa, essa pessoa precisa pensar se aquele ambiente ele vai ser propício ou não para o som, para a propagação do som. Lá na universidade onde eu estudo, a UFC, existe um monumento lá, um espaço chamado concha acústica. Essa concha acústica nada mais é do que um palco que tem uma parte assim em cima no formato de uma concha, e aí essa concha ela propicia que o som ele vá em uma direção determinada e ela seja ouvida mais longe. Quando tem um show, né, de um artista, ele vai fazer com que o som haja ao seu favor. Quem vai organizar ali aquele show
vai colocar as caixas de som em determinadas posições. E isso não é por acaso. As pessoas não chegam lá e colocam de qualquer jeito. Elas planejam como colocar para que justamente o som possa se propagar da maneira como elas querem, como elas imaginam que é melhor, né? Então, esse conhecimento é importante. Então, o ser humano aprendeu a manipular o som. E uma das formas de manipulação de som que a gente conseguiu dominar foi a música. O ser humano cria a música por meio da manipulação do som. A música nada mais é do que uma alternância entre sons e silêncios. Se você ouvir ou escuta as músicas que você gosta, você sabe que tem aquela batida pá, e aí para um silênciozinho, e aí vem outra batida, e assim por diante. Então, essa batida ela pode ecoar durante mais tempo, ela pode ser parada, né? Às vezes o artista ele vai fazer alguma coisa para parar aquele som de repente, né? E tudo isso influencia na forma como você vai se sentir com relação àquele som que está sendo colocado. E além dessa dimensão sentimental que envolve a música, ele também possui parâmetros físicos que são perceptíveis. Então, ele tem esses parâmetros que a gente vai estudar hoje, os parâmetros do som. Eles são parâmetros físicos. Por que são físicos? Porque eles são perceptíveis. Perceptíveis aos nossos ouvidos, às vezes perceptíveis ao nosso corpo, ao nosso tato, certo? Existe inclusive som que você consegue perceber visualmente. Então, essas ondas sonoras, elas podem ser percebidas. E a forma como elas são percebidas, a gente dá o nome de parâmetros físicos, tá certo? E aí, os músicos, eles desenvolvem uma consciência sonora muito grande. Se você diz assim, o fulaninho consegue pegar uma música no instrumento do nada. Isso é porque ele tem uma consciência sonora desenvolvida. E como é que desenvolve essa consciência sonora? Aí depende. Tem gente que é por dom, né? Aquela pessoa que naturalmente ela já tem o ouvido afinado para apreciar o som, né? Ela já se concentra e tudo mais. Existem aquelas pessoas que estudam o som, estudam música e acabam aprendendo. Então existem diversas formas de desenvolver essa consciência sonora. Existe gente que não sabe tocar um instrumento, mas ela consegue saber se aquele instrumento está afinado ou desafinado. Isso também é uma forma de consciência sonora. Então a gente chama de consciência sonora toda essa percepção que as pessoas podem ter. E dizemos que uma pessoa com consciência sonora ela tem uma inteligência musical. Aí vocês pensam aí nas inteligências múltiplas, que existem muitos jeitos de inteligências, muitos tipos de inteligência. Uma pessoa pode não saber escrever, mas ela consegue tocar um violão. Então, isso que ela tem é chamado de inteligência musical. A inteligência musical, ela é esse conhecimento adquirido pelas pessoas que têm uma consciência sonora muito boa. Ela pode ser estimulada, né, criada, desenvolvida à medida que a pessoa vai crescendo, ou ela pode ter também pessoas que já nascem com aquilo, eu acredito. Não sei se vocês acreditam, mas cada pessoa pode pensar, inclusive, nessa coisa de dom da forma que deseja. Não tem nenhum problema se você disser, não, professor, não acredito que ninguém nasça com dom, não. Todo mundo desenvolve. Beleza, sua crença. Aí você, não, acredito que as pessoas nascem com dom. Mas agora você não pode dizer, assim, é porque para tudo pro fulaninho é mais fácil, porque ele tem o dom. E aí usar isso para justificar o fato de você não querer aprender, tá certo? Aí já é uma coisa negativa. A inteligência musical, ela tanto pode nascer com a pessoa já nasce com o ouvido mais afinado, ou ela pode desenvolver ao longo de sua vida, né? Ao longo de sua trajetória, ao longo das suas experiências, certo? E essa consciência sonora, ela não é só relacionada a
saber tocar instrumentos, dominar instrumentos, não. Como eu falei, ela pode estar relacionada também à percepção, né? A forma como você percebe os sons. Então tem gente que não sabe tocar instrumento, mas ele consegue diferenciar o barulho de cada passarinho que canta aqui nesse quintal. Ele consegue diferenciar o barulho de cada animal diferente. Isso também é um tipo de inteligência sonora, tá certo? Os parâmetros sonoros, eles são 4. Altura, duração, intensidade e timbre. A altura, ela está relacionada com a frequência das ondas sonoras. Quando a gente fala em frequência na escola, não é a quantidade de vezes que a pessoa vai para a aula ou não, faz atividade ou não. Da mesma forma, a frequência sonora, ela tem a ver com quantas vezes essa onda, quantas curvas essa onda vai fazer durante um determinado período de tempo. Então, existem aquelas curvas que são mais amplas, maiores, mais esticadas. E aí a gente diz que quando essas curvas elas são mais esticadas, a gente vai chamar isso de frequência baixa. Isso é um som com frequência baixa. Esse som com frequência baixa é também conhecido como som grave, né? E aí vocês podem ver lá nos paredão, né, que o pessoal gosta de botar os graves e tudo mais. O que é esse grave? Essa frequência mais baixa do som, que faz com que o som saia mais tom, ao invés de sair mais tá. Então ele deixa mais grave. Já o agudo é o contrário. A gente tem várias ondazinhas nesse período de tempo. Então são mais ondas, essas ondas são mais curtas, mas elas são mais ondas, né? E aí a gente tem uma frequência alta, porque a gente tem muitas ondas. Então a frequência é maior, a frequência de ondas é maior, então é uma frequência alta. Essa frequência alta, essas ondas, né, várias ondinhas, muitas ondas por um determinado período de tempo, é chamado de som agudo. Então, são diferentes tipos de sons, tá certo? E aí aqui tem um clique aqui para um vídeo. Esse som é um som grave, é o som do leão. Esse som é grave ou agudo? Esse som é um som agudo. É o som do rouxinol. Coloquei esse vídeo para vocês perceberem um pouquinho dessa diferença, né, do som grave para o som agudo. O som agudo ele é sempre mais dá aquela coisa assim nos ouvidos da gente. O som grave ele já é mais fechadinho, né? Um exemplo, por exemplo, um som mais agudo é quando a gente diz um som mais grave é quando a gente diz ei. Então é mais fechadinho o som grave. O som agudo é mais abertão, né? E aí, nessa ideia de frequência, essa imagem aqui, ela tá lá no livro de vocês, ela aparece lá no livro de vocês, e essa imagem, ela se refere às faixas de frequência que são audíveis aos seres humanos, ou seja, que os seres humanos conseguem escutar. Aqui nessa parte laranja, a gente consegue ver que a gente consegue escutar aqui, ó, do 20 até o 20.000. Mas existem sons que a gente não consegue escutar. E esses sons que a gente não consegue escutar, eles tanto podem ser sons que são muito graves, quanto podem ser sons que são muito agudos, né? Que tem uma frequência muito alta ou que tem uma frequência muito baixa.
Exemplo de sons que têm uma frequência muito baixa são chamados infrassons. O ser humano é incapaz de ouvir. A menos que a gente só consegue ouvir se a gente for lá utilizar equipamentos científicos que fazem com que esses sons possam ser retransformados lá para você poder ouvir. Mas o seu ouvido mesmo é incapaz de ouvir esse som, que são os infrassons. Eles são tão graves, que você não consegue ouvir. Da mesma forma, acontece o contrário. Existem sons que são tão agudos, têm uma frequência tão alta, que a gente não consegue ouvir. E aí existem outros animais que conseguem ouvir esses sons, mas a gente não consegue ouvir. Porque o nosso campo auditivo está só daqui, ó. Aqui pra cá. A gente só consegue ouvir isso aqui. Só se tiver entre os 20 e os 20 mil. Aí, você observa aqui. Grande parte do que a gente escuta, esses animais aqui também escutam. O gato e o cão. Mas existe uma parte de sons que está entre 20 mil e 40 mil hertz, que eles são capazes de escutar e a gente não. Por isso, por exemplo, que talvez vocês já tenham visto em algum lugar, que o pessoal diz, os animais sentem as coisas. Às vezes eles sentem as coisas porque eles escutam os sons que a gente não escuta. Então ele consegue saber que está chegando uma pessoa dentro de casa antes mesmo da pessoa ter chegado ali na porta, porque ele já está escutando. Antes de você escutar. Ele consegue, por exemplo, o cachorro ele fica extremamente agitado, né, quando quando tem fogos de artifício. Porque uma parte do som dos fogos de artifício a gente escuta. Uma outra parte a gente não escuta. E eles continuam escutando. Com os gatos da mesma forma. E aí tem também as frequências aí do golfinho, do morcego. O morcego é um exemplo muito peculiar que o pessoal sempre cita quando fala sobre isso, de alta frequência, que ele tanto se comunica em alta frequência, a gente não escuta as coisas que ele faz barulho lá, alguns sons, ele se comunica em alta frequência e ele utiliza o som para se guiar. Então o morcego é um animal que utiliza o som para se guiar, é como se fossem os olhos dele. A audição dele é muitas vezes mais importante do que a própria visão. Então, isso aqui é só para você ter uma ideia geral de que existem infrassons, que são sons tão graves que nós não conseguimos ouvir. Existem ultrassons, que são sons tão agudos que a gente não consegue ouvir. E aí são nessas frequências também que acontecem transmissões de diferentes coisas. As coisas estão aí andando pelo ar e a gente nem vê. Por exemplo, transmissão de internet via rádio. Ela está aparecendo ali, ela está sendo transmitida numa onda sonora. Mas você não consegue perceber porque ela está em uma frequência que não é audível para o ser humano, né? Isso são algumas curiosidades aí. Eu falo sobre isso porque eu gosto sempre. Eu acho incrível a maneira da gente imaginar que enquanto a gente está aqui, o que a gente percebe do mundo é muito pouco com relação ao que o mundo realmente tem. Então, existem essas frequências que a gente não é capaz de escutar. E tudo bem. E aí, na escrita musical, essas frequências, elas são indicadas pela posição da nota. E aí, aqui tem uma escala, um exemplo de escala musical, né? E ela vai do mais grave até o mais agudo. Então, essas notas que ficam mais embaixo lá na partitura, elas são notas mais graves. Os sons mais agudos, eles ficam mais lá em cima na partitura, tá bem? Então, também é uma outra forma de a gente visualizar. Isso faz parte da escrita musical, né? A partitura, talvez vocês já tenham visto em algum lugar. E aí, nessas partituras, as pessoas que leem lá, elas leem dessa forma. Aqui tem os sons mais graves, lá em cima tem o som mais agudo. Mas aí, para entender partitura, é a galera que estuda música mesmo.
Tem gente que sabe tocar e não entende partitura. Mas tem gente que entende e olha para aquilo ali e é mesmo que tá vendo um texto escrito, mesma coisa. E a gente olha e fica assim, meu Deus, o que é isso? E aí a gente tem um outro exemplo que é a duração. A duração tem realmente relação com o tempo. Se a gente fala em duração, é o tamanho de uma onda, o tempo que ela dura para se propagar. Então, a gente tem aí essas ondinhas, né? Aqui pode ter uma duração que é mais assim, mais pequena, menor, né? Aí tem uma duração média e aqui tem uma duração mais alta, né? Então, dependendo do som, ele vai ecoar durante um período de tempo. E aí chega uma hora que ele acaba, né? Ele se propaga pelo ar e chega um momento que ele não se propaga mais. Então, por exemplo, quando eu digo A, dura um tempo. Agora, quando eu digo uma palavra inteira, amarelo, tem uma duração maior. E aí a minha voz vai se propagando. E da mesma forma aqui. Então, existem aqueles sons que a gente escuta, o som de um sino, por exemplo. Vai ter uma duração e aí pronto, acaba. Aí a gente já tem o som de uma buzina. O som de uma buzina ela pode ser mais assim, um som médio. Se propaga um pouquinho e acaba. E aí a gente já tem um som aqui de uma transmissão de rádio. Ele vai tentar buscar uma duração ali onde as ondinhas fiquem permanecendo, né? Para justamente não ficar com grandes silêncios, grandes espaços de silêncio. Eles buscam ter ao máximo sons interagindo. E aí essa duração do som, ela é representada na escrita musical por meio das figuras rítmicas, né? Que são essas figurinhas aqui. As figurinhas que a gente costuma ver sempre como símbolos musicais, né? E aí ele tem, como eu falei, a música, ela é a alternância entre o som e o silêncio, que aqui é chamado de pausa. Então, os momentos de sons tem esses símbolozinhos. E aí aqui tem a nomenclatura, né? Semibreve, mínima, semínima, colchete. Isso aqui indica para o músico o tempo que ele deve permanecer tocando uma determinada nota. Por exemplo, quando a pessoa está numa flauta, existe ali um símbolozinho. Se ela vê que esse símbolozinho é semibreve, então ela vai demorar um tempo soprando ali e segurando a nota, né? Fazendo a nota com os dedos que ela quer fazer. Agora, se tiver uma fusa, então ela já vai soprar por mais tempo aquela flauta. Então, ou numa tecla de piano ou de teclado, ela vai segurar por mais tempo aquela tecla ou não. Então, tudo depende desses símbolos que vão aparecer na partitura, tá certo? Então, quando você vê uma partitura em algum momento da sua vida, se você observar, você vai ver esses símbolos e você agora já sabe que se tratam de símbolos que representam os momentos de som de uma música. E esses outros símbolos aqui, eles representam os momentos de pausa. Então a pessoa tem que saber que ela vai soprar por um tempo e ela tem que saber quanto tempo ela vai ficar sem soprar a flauta, para que aquele ritmo consiga fazer com que a pessoa saiba aquela música. A gente consegue perceber, por exemplo, que a pessoa está tocando uma flauta. Outro dia que eu estava aqui sentada nesse mesmo quarto e aí tinha uma pessoa tocando flauta. E de longe eu estava ouvindo e aí eu percebi que a pessoa estava tocando asa branca. Como é que eu percebo que é a asa branca que ele está tocando? Porque ele estava alternando o som e o silêncio no ritmo que a música da asa branca é cantada. E aí eu consigo perceber esse som no meu ouvido. Por isso que a gente diz que essa duração ela é
um parâmetro sonoro físico, porque ele é perceptível, eu consigo perceber. E aí também tem a intensidade. A intensidade, ela tem essa representação aqui das ondas, que tem a ver com essas ondas elas serem mais altas ou mais baixas, né? Se uma onda é mais baixa, o volume que a pessoa está falando é menor. Se uma onda é mais alta, o volume que a pessoa está falando é maior. Se uma pessoa está gritando, a intensidade do som é maior. Então, a intensidade, ela depende do volume que a pessoa tá falando ou ouvindo, né? Então, por exemplo, quando eu vou editar o vídeo da aula, eu fico observando. Lá não aparece desse jeitinho aqui com ondas não, mas aparecem umas barrinhas. Nas barrinhas eu consigo perceber se, por exemplo, se o que eu estou falando está sendo muito alto, está num volume alto, dá para ouvir ou não. Porque se essa barrinha levantar muito, aí eu percebo que eu estou gritando. Aí eu olho lá, aí eu, não, vou baixar mais essa barrinha aqui, que é para não estourar o ouvido do menino. Aí quando tem uma barrinha que ela tá muito baixa, muito lá embaixo, aí eu puxo ela um pouquinho mais para cima, que é para o volume do que eu tava falando aumentar. Aí eu, não, pera, eu falei isso aqui muito baixo, acho que eu tava longe do microfone. Então eu manipulo com o computador, né? O computador ele consegue aumentar e diminuir o volume, então eu faço isso. Mas quando você tá no seu celular e você diminui o volume, por exemplo, de uma música que você está ouvindo, você está diminuindo a intensidade do som que você está ouvindo, né? Então, é isso. O timbre ele é considerado a marca registrada, por isso que eu botei até aqui em negrito, de um som. Ele é aquela coisa que gera em você a consciência de que quem está falando, por exemplo, com você, é uma determinada pessoa e não outra. Se você está aqui no seu quarto, você não está vendo ninguém. Mas lá da cozinha uma pessoa grita o seu nome. Quando essa pessoa grita o seu nome, você automaticamente sabe se é o seu pai ou se é a sua mãe ou se é o seu irmão. Como é que você sabe isso? Porque você reconhece o timbre dessa pessoa. Você reconhece que a fala dela, a voz dela é aquela ali. Então, o timbre, ele é o que permite a gente reconhecer a fonte. A gente reconhece de onde é que esse som está saindo. E a mesma coisa acontece para os instrumentos. Se eu escuto um som, eu consigo saber se é uma flauta, se é um violão. Eu consigo saber se é uma bateria. Eu consigo saber se é um chocalho. Então, isso tudo eu só consigo perceber por causa do timbre, dessa marca registrada. Uma coisa assim, que você não tem como explicar, mas você reconhece. Então, esse reconhecimento que você tem, ele acontece porque você identifica o timbre, a marca daquele som. E aí, por fim, para finalizar a nossa aula, que já são 3h49, tem esse exercíciozinho, essas duas questões. A primeira a arte tem muita relação com as ciências, né? Pelo que eu falei lá, de ondas sonoras e tudo mais. E a arte, ela se utiliza disso também, dessa tecnologia de manipular as ondas. E aí a gente constrói música, e aí a gente constrói som, e aí a gente constrói experiências sonoras que são maravilhosas, né?